Vocês já ouviram falar de Gerson? Pois irei falar para vocês sobre Gerson. Gerson andou como um homem muito mentiroso na terra. E eu vou falar para vocês qual foi a consequência da mentira dele. Gerson era o seguinte: Gerson ele chegou num bairro, morava num bairro que era um bairro de periferia. Esse bairro tinha uns comandos, tinha as pessoas ruins, tinha as pessoas que trabalhavam com tráfico de droga, tinha pessoas que trabalhavam com um monte de coisas erradas. E Gerson, ele chegou lá e chegou falando que ele era filho de um delegado. Ah, que o meu pai é um delegado, tal, morreu na rota, trabalhando pela rota, matou não sei quantos bandidos. E Gerson, toda vez que ele se encontrava num grupinho, ele enchia o peito e ficava nessa. E era pura mentira. Ele queria ganhar nome ali no meio. E ele falava: meu pai era o coronel, tal, coronel da rota, matou, ele que estava naquela pegada lá, que pegou o ladrão, não sei, de nome tal, e falava o nome do ladrão, assim, que era um ladrão conhecido no meio da marginalidade. E Gerson falava aquilo ali e olhava nos olhos das pessoas, via que as pessoas estavam acreditando, que as pessoas olhavam para ele assim, admirando, e ele achava o máximo aquilo ali. Ele achava demais falar aquilo ali. E ele falava: não, que a rota me chamou para eu poder fazer parte, porque depois que meu pai faleceu, meu pai morreu baleado numa captura, numa perseguição a uns bandidos, tomou 4 tiros no corpo, ficou internado, tiraram as balas, ele sobreviveu, foi para casa depois de um bom tempo que ele morreu lá, porque teve umas complicações lá na cirurgia. E aí ele falava que a rota, por reconhecimento, queria chamar ele para ele fazer parte da rota. E aí tinha algumas pessoas que olhavam aquilo ali, enxergava um ar de mentira nele e ainda alertava ele. Anjos alertavam ele, falavam assim: Gerson, isso aí não é coisa que você tem que ficar falando aqui não, cara. Você está morando, você está dentro de uma comunidade. Que ideia é essa? Que papo é esse que você está falando? Que tipo de ideia é essa que você está trocando? Muda de assunto, cara. Que papo é esse? Quem disse? Quando? Onde é? Quem é que prova que o seu pai era isso, era aquilo? E tentava debater com ele. Ele: não, que era assim, que era isso, que era aquilo e tal. E passava um carro de polícia e ele dava joia. E aí? Dentro de uma quebrada, dentro de uma comunidade. Um lugar onde o crime organizado, o crime manda nesse nosso Brasil. E Gerson ficava lá, se achava o máximo nas suas mentiras. Ia para casa de peito cheio, chegava em casa, dava até risada de lembrar da cara das pessoas que ficavam ouvindo aquele assunto. E as perguntas eram das mais diversas que ele recebia. E ele respondia todas ali de prontidão, respondia tudo de prontidão. Pois bem, teve um belo dia, uma bela noite, Gerson foi até um bar. Chegou até um bar, pediu uma cerveja, bateu no balcão, conversou com o dono do balcão, já com aquela pompa toda. E aí, como é que tá a quebrada aí? Como é que tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí na paz? Tá todo mundo organizadinho? Qualquer coisa eu bato um fio aqui que não sei o quê. Foi o suficiente. De todas as mentiras que ele vinha contando, aquilo ali foi a gota d'água. Chegou um rapaz, falou assim: Gerson, vem aqui, a gente precisa conversar. Ele: como assim? Não, nós viemos aqui hoje só para conversar com você. E aí cataram ele, levaram ele para um canto, para um quarto. E aí começou a indagação. E aí, quem é você, cara? A gente sabe onde você mora, a gente conhece sua esposa, a gente conhece seus filhos. E quem é você, cara? Você é quem? Nós estamos ouvindo você falar aí, nós ouvimos você falar que seu pai era coronel de rota, matou tal, e que você foi chamado para ser polícia. Você sabe onde você tá, cara? E ele: não, é mentira. Eu falava isso daí da boca para fora, é mentira. E os caras tudo armado, os caras com um monte de pedaço de pau, os caras com um monte de coisas para fazer covardia com ele. E começaram a covardia, e deram tanta paulada nesse Gerson, mas deram tanta paulada e bateram tanto na perna dele, nas pernas dele, na mão dele, nas costas dele. E para completar, quebraram as duas pernas de Gerson. Gerson ficou paralítico.
Gerson foi para casa, foi levado para o hospital entre a vida e a morte. Isso por causa da sua mentira. Voltou, ficou em cadeira de roda. Depois disso, a família, quando Gerson ficava em casa triste, jururu, a família lia a Bíblia para ele. Lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia a Bíblia, lia a Bíblia. Gerson aprendeu a conhecer Deus. Gerson aprendeu da pior forma o que é mentir.